Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um espaço de documentário das notícias do ponto de vista de um cristão com a Bíblia na mão. O Afeganistão tem sido notícia de capa de todos os jornais. A situação que se tem passado ali com a tomada de poder por parte dos talibãs é notícia a nível internacional. Depois de 20 anos de ocupação do exército americano e dos seus aliados, de forma surpreendente, em pouco mais de um mês, os talibãs conseguiram dominar o país inteiro e o Afeganistão não é propriamente uma terra pequenina. Mesmo a zona do país, a norte, que era uma zona que lhes era, digamos, menos simpática, foi tomada com bastante rapidez e a capital, Cabul, foi conquistada praticamente sem disparar armas. Imediatamente se assistiu a uma debandada, não é? Uma fuga de uma forma generalizada. É evidente que chama-nos a atenção uma série de coisas. Estamos a falar de um país muçulmano em que, teoricamente, pelo menos segundo as pesquisas, a maior parte da população, sendo muçulmana, concorda com a aplicação das leis muçulmanas da Sharia, mas quando um grupo toma o poder para estabelecer um Estado islâmico com as leis próprias da sua religião, as pessoas querem fugir, o que é estranho, não é? Afinal de contas, parece que o Islão não será assim tão simpático quando toma o poder e controla como gostam de tentar demonstrar aqui no Ocidente. O Ocidente tem sido caracterizado por aqueles que tentam combater a estrutura que existe como um local de opressão do patriarcado, mas afinal de contas as pessoas todas querem fugir e vir viver sob a opressão que existe no Ocidente. É curioso. É evidente que nós ouvimos todos com alguma surpresa o presidente Biden fazendo um discurso de sacudir a água do capote, a culpa não é dele, ele é só mais um presidente, o discurso voltado para dentro dos Estados Unidos, tentando explicar: não vou permitir que mais mortes aconteçam, não queremos perder mais soldados, isto é uma guerra que não se pode vencer, a culpa não é minha, eu sou mais um, eu não vou passar a bola para diante. Ou seja, tentando dizer que não ia passar para diante responsabilidades, ele então tenta descartar responsabilidades e dizer que não é nada com ele, quando esta debandada evidentemente fica muito mal. Lembram-nos as imagens dos americanos a sair do Vietnã, mas uma guerra perdida. 20 anos, não foram 20 dias, nem 20 semanas, nem 20 meses. Foram 2 décadas que eles gastaram. Afinal de contas, porquê que os americanos foram para o Afeganistão? Eles foram para o Afeganistão com a desculpa de poderem atacar um país que servia de base para a formação de terroristas. Na altura, os talibãs estavam no poder e o Afeganistão servia como base de treinamento para os terroristas que atacaram, por exemplo, os Estados Unidos no 11 de setembro. Passados 20 anos, gastos bilhões de dólares com centenas e centenas de mortes americanas, de vidas de americanas e de aliados, o que é que se faz? Retira-se para entregar o poder a quem? Aos talibãs. Que vão fazer o quê? Naturalmente vão facilitar o ressurgimento dos campos de terroristas. E a pergunta é, então, para que é que serviu este tempo todo? Se, por um lado, é natural pensar assim, não queremos perder mais vidas, e isso faz sentido, por outro lado, como responder aos pais e mães, às esposas de todos aqueles que morreram e deram a sua vida neste combate durante estes anos todos? Estiveram a morrer para permitir a segurança dos Estados Unidos. Era isso que normalmente se diz. Estão lá para nos proteger. Afinal de contas, entregamos outra vez o ouro ao bandido. Parece que a coisa não é assim tão simples e tão lógica. Muita indignação. O exército afegão foi treinado e não foi capaz de defender a sua própria terra. A história ajuda-nos a perceber, porque se nós não olharmos para a história, vamos nos repetir. Essa de Queiroz fez um comentário muito interessante, na sua ironia, não é? De altíssimo nível. Ele comentava e dizia assim: a história é uma velhota que passa a vida a repetir-se. Não é? Ele comparava a história a uma pessoa de idade com Alzheimer, que está sempre a dizer a mesma coisa. E é verdade. A história nos mostra que os impérios não têm tido sucesso naquela região do mundo. Afinal de contas, o Afeganistão já fez parte do Império Persa, do Império Grego. Nos últimos 100 e poucos anos, para não falar da dominação muçulmana, nós vimos os impérios ocidentais, e não só, a tentarem conquistar e dominar aquela região. Os britânicos saíram muito mal, os russos tiveram 10 anos de desastre e agora os americanos. Mas
Não era suficiente olhar para a história, não há gente nos Estados Unidos que conseguisse dizer a estes governantes, olha, isto vai correr mal. Esta é uma terra dividida, esta é uma terra que em termos étnicos é extremamente confusa. Este é um país montanhoso, onde guerrear é muito complicado. Isto facilita enormemente a guerra de guerrilha, porque está cheio de montanhas e vales e grutas e locais onde eles podem se esconder. Portanto, isto não vai correr bem, mas é evidente que tudo isto poderia ter sido tomado em conta e, pelos vistos, não foi. Até o momento da retirada, do ponto de vista tático, para o mais básico da história, não foi tomado em conta. Por exemplo, toda a gente sabe que as guerras as guerras tradicionais se fazem na primavera e no verão, não no inverno. Mas retira essas tropas em plena época de calor, facilitando, porque é em plena época, não é, de facilidade de movimentos, facilitando o trabalho dos talibãs. Quando bastava terem colocado a retirada das tropas durante a época do inverno, por exemplo, em janeiro, em que há muita neve, há muito frio e fica muito mais difícil a circulação, tornava as coisas muito mais complicadas para o Talibã. Mas não, parece que estamos a lidar com pessoas que são amadores e não sabem o que estão a fazer. Bem, olhando para a Bíblia, nós podemos dizer que a resposta a tudo isto que se passou no Afeganistão está na maneira como o Senhor Jesus trabalhava. Jesus esteve aqui durante 30 anos trabalhando de uma vida simples, singela, como um carpinteiro numa aldeia na Galileia. Depois ele teve apenas 3 anos de ministério público. Mas ao fim destes 3 anos, a sua história mudou o mundo. E a história da humanidade ficou antes e depois de Cristo. Como é que foi possível em apenas 3 anos criar um movimento que pudesse levar estes 2000 anos a conquistar o planeta? E a resposta é muito simples. Esteve no investimento em pessoas e no treinamento daqueles que iriam dar continuidade. O Senhor Jesus falava a multidões e ele era cercado por multidões. Ele alcançou milhares e milhares de pessoas. Ele curou milhares de pessoas. Milhares de pessoas o ouviram e viram os seus milagres. Mas Jesus investiu especificamente num grupo limitado de homens que pudesse dar continuidade ao seu trabalho. Ele sabia que o seu tempo aqui seria limitado e por isso ele preparou estes homens para que estivessem prontos para dar continuidade ao trabalho que ele tinha feito. Sistematicamente, os ocidentais têm feito um trabalho muito interessante no terceiro mundo, mas assim que aqueles indivíduos que foram fazer o trabalho, os fundadores das ONGs, as organizações humanitárias, as missões, as organizações missionárias, saem do campo, saem do terreno e o trabalho desaparece, o trabalho se destrói. Porquê? Porque o trabalho não foi feito com as pessoas da terra, porque não houve um treinamento daqueles que estavam lá, porque não houve um investimento para que estas pessoas sentissem que aquilo era verdadeiramente sua responsabilidade. O Senhor Jesus preparou estes discípulos para que eles pudessem viver e estar prontos para morrer por aquilo que era a mensagem que eles tinham nas suas mãos. Quando Jesus partiu e deu-lhes um desafio que podia parecer uma loucura para um grupo tão pequeno de homens simples, de uma pequena região numa província desprezada do Império Romano, ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura, fazer discípulos de todas as nações. Isto podia parecer uma loucura, mas estes indivíduos, afinal de contas, transtornaram o mundo. E passaram poucos anos, poucas décadas. Nós lemos no livro de Atos o Evangelho chegando a cidades de influência grega e o comentário das autoridades foi: estes que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Que diferença faria? Se o investimento no Afeganistão não fosse em dinheiro, em tecnologia, em recursos, mas tivesse sido em treinar pessoas para uma visão diferente, há 20 anos é pouco. Será? Evidentemente que é um país difícil e todas as outras potências que investiram ali dinheiro e gente perderam. E os Estados Unidos também, porque não soube investir em pessoas. A palavra de Deus nos ensina que sempre, acima de coisas, acima de ideias, acima de planos, acima de projetos, estão pessoas. O Senhor Jesus nos ensinou que estas devem ser o nosso investimento, porque o valor da vida está em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.